Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês gostaram do meu primeiro vídeo? Você tem problemas? Foi um vídeo de muita reflexão. Eu também abordei sobre o orgulho, os disfarces do orgulho. Você já viu esse vídeo? Pessoal, meu objetivo neste canal é unicamente otimizar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas. Se inscrevam no meu canal. E hoje nós vamos abordar sobre um tema que há um bom tempo eu gostaria de ter falado com vocês. Baseado em um livro de Ricardo Jeromel, esse que está aparecendo na tela aí de vocês, Bilionários. E ele descreve as características das pessoas bilionárias, as características das pessoas que têm uma visão ampliada, das pessoas diferenciadas, não só apenas pelo fato de ter dinheiro. Ele observou que essas pessoas, além do dinheiro, têm muitas outras coisas em comum e que eu considero de extrema importância para a nossa desenvoltura. Então, a primeira característica das pessoas que são bilionárias, por incrível que pareça, pessoal, elas são pessoas extremamente ligadas à filantropia. Elas ajudam as pessoas. O homem mais rico do mundo atualmente tem um pacto que se chama Pacto de Doação. E ele vai doar, já escrito na sua escritura, bem como a da sua esposa, 99% da sua fortuna será destinado às pessoas carentes, a órgãos filantrópicos, enfim, apenas 1% ele vai doar aos seus filhos. Olha que incrível. Mas aí você deve estar perguntando, nossa, mas ele é rico, então esse 99% dele é muito tendo em vista do que eu ganho. Não é só ele. Esse pacto de doação é um acordo que quase todos os bilionários fazem, que o objetivo dessas pessoas é otimizar a vida de outras pessoas. E no relato desse livro de Ricardo Jeromel, o livro Bilionários, ele fala que vários bilionários já concordaram em pactuar com este acordo de doação. A porcentagem cada um escolheu, mas a maioria foi 80%, 90% e outros até quase 100%. Ou seja, eles são pessoas que ajudam outras pessoas. E você? Você compartilha? A quem é muito dado, a muito será cobrado. Teve um bilionário que falou uma coisa muito interessante. Ele disse que ele descobriu a sua felicidade proporcionando felicidade para as outras pessoas. Eu desconheço pessoas que são felizes e que não otimizam a vida de outras pessoas para que elas sejam felizes também. Você tá triste? Você tá desanimado? Comece a ajudar as pessoas para você ver como que sua vida vai mudar. Eu descobri a felicidade compartilhando a felicidade com as outras pessoas. Eu descobri a felicidade promovendo a felicidade das outras pessoas. Segunda característica dessas pessoas bilionárias, elas vivem o presente. Elas não ficam vivendo no passado, nem muito menos no futuro. Elas focam no presente. Por isso que muitas pessoas, infelizmente, elas estão andando muito ansiosas, porque a ansiedade nada mais é do que excesso do futuro. E a depressão é um excesso do passado. Passado é lugar de referência, não de permanência. Passado é um lugar que nós devemos relembrar para ter uma referência de quem eu sou, mas eu não devo permanecer nesta referência. Por que muitas pessoas elas vivem muito no passado? Por que muitas pessoas vivem no futuro? Porque é muito mais fácil eu ter esse mecanismo de defesa, de ficar só lembrando do passado, só ficar remontando no futuro, do que eu dar conta do presente. E isso tem muito a ver com o nosso aparelho psíquico também. Olha para vocês verem aqui. Aqui é um esquema da primeira tópica e segunda tópica de Freud. Então aqui nós temos a primeira instância e a segunda instância. A primeira instância, ela é subdividida em consciente, pré-consciente e inconsciente. Muitas coisas estão aqui, olha,
no inconsciente. A maioria dos nossos atos, nossos comportamentos são oriundos aqui do inconsciente. A questão não é a ponta aqui desse iceberg, a questão é aqui. E a psicanálise nada mais que é o estudo dessa parte, do inconsciente. Aqui muitas vezes nós colocamos as coisas que nós não demos conta no passado, muitas coisas da infância, muitas coisas nós recalcamos. Este é o termo, nós recalcamos aqui no inconsciente. E por isso que nós devemos trazer à consciência aquilo que está no inconsciente. A segunda tópica é construída aqui pelo superego, o ego e o id, que são os elementos que constituem o aparelho psíquico que Freud descobriu. Porque ele não ficou satisfeito muito com essa primeira tópica. Então ele já foi também conhecido como topográfica. E aí então ele foi para a segunda tópica. E aí ele ampliou e aprofundou. Por que nós muitas vezes temos alguns impulsos? Por que nós somos movidos talvez por alguns princípios éticos e morais e outras pessoas não têm tanto constituído muito bem, porque o superego, que é o responsável pelo princípio do dever, dos valores morais, da ética, às vezes não é muito desenvolvido. Então o superego é como se fosse um freio. O superego é como se fosse a sentinela do nosso aparelho psíquico. O superego é o que estabelece, é o que fica freando você. Olha, eu tô afim de matar aquela pessoa, mas eu não vou matar aquela pessoa, porque o meu superego ele é constituído. Meu superego, ele tá muito bem resolvido. E aí nós temos o ego, que é o princípio da realidade. O ego, ele nada tem a ver com o impulso, ou muito menos com limites. Ele tem a ver com a realidade. Ele nada mais é do que o princípio da realidade. E o id, que é regido pelo princípio do prazer. O id, ele é o responsável pelos nossos impulsos. Ele não tem limite. Ele quer fazer aquilo que eu estou com vontade, sem limites, sem pensar nas consequências que aquilo vai me proporcionar. Então, esses três elementos constituem a segunda tópica. E por que eu estou falando isso? Muitas coisas em nossas vidas, elas estão aqui. A maioria dos problemas internos, interpessoais, eles estão recalcados aqui. Porque às vezes nós não damos conta de quem nós somos, do que fizeram conosco, então a gente recalca aqui nesse inconsciente. Só que ele posteriormente vai se manifestar, e se manifesta como? Pode se manifestar por comportamentos equivocados, pode se manifestar por doenças psicossomáticas, pode se manifestar por elementos orgânicos. Ele se manifesta uma hora ou outra, a longo prazo ou um curto prazo, ele sempre se manifesta. E aí, muitas vezes a gente não sabe a origem de tal sofrimento, a gente não sabe talvez a origem de tal doença psicossomática que eu estou sofrendo. E muitas vezes as coisas estão aqui, olha, no nosso inconsciente, que muitas vezes eles são manifestados também nos nossos sonhos. Mas isso nós vamos detalhar em outros vídeos. E você? O que você tem sonhado? Você tem analisado também os seus sonhos? O que você sonha? E aqui eu falo não apenas de sonhos relacionados a metas, objetivos, mas quando você dorme, o que você tem sonhado? Vejam que esses bilionários, eles têm uma outra característica que é, além de viver o presente, eles sonham alto. Eles são pessoas que almejam o além. Eles almejam o que está acima da média. Eles gostam mais de ganhar do que gastar também. Essa é uma outra característica que eu achei muito importante. Eles gostam mais de ganhar do que gastar. A outra característica é que eles são empreendedores, eles são empregadores e não empregados. Todos os bilionários, eles se arriscaram a se empreenderem, a ter seu próprio negócio, eles acreditaram. O medo não foi um fator que bloqueou a eles. Todos nós temos medo. A questão é que quando o medo nos bloqueia, isso trava a nossa vida. Eles tiveram medo, mas eles persistiram, porque eles têm
uma visão e eles acreditam naquilo que eles fazem. Teve um bilionário que eu achei muito interessante, que ele disse que desde os 20 anos de idade, toda semana, de 2 a 3 vezes, sabe para onde que ele vai? Ele vai para sua terapia. Desde 18 anos, 2 a 3 vezes por semana, ele faz terapia. E ele diz que é a melhor escolha que ele fez, porque aí ele se conhece, ele se torna uma pessoa forte, ele se constitui um indivíduo diferenciado, bem resolvido consigo mesmo. E aí, quando a gente assim, a gente se fortifica e a gente traz para si a responsabilidade. Os bilionários trazem para eles a responsabilidade, por isso que eles empreendem, por isso que eles acreditam, por isso que eles alcançam. Eles saem dessa posição de vitimista e já vai para o protagonista. A quinta característica, eles entendem o poder da educação. Eles entendem o poder da educação, eles valorizam os estudos, a educação. Eu achei muito interessante um bilionário, ele disse o seguinte, que a escola é importante, mas não é suficiente. Você concorda com isso? Eu muitas vezes concordo com isso, porque o que cai na prova não cai na vida. A educação, ela é a base, mas não é o suficiente, nós temos que ir além. E eles foram além. Outra característica que é muito importante e eu considero a mais elementar de todas essas é que eles não tiveram uma linearidade do sucesso, ou seja, todos eles, o Ricardo Jeromel, que é o autor desse livro, ele descreve que todos, sem exceção, fracassaram. Eles não tiveram uma constância de apenas vitórias. Todos eles fracassaram e depois retornaram sendo mais fortificados. E você fracassa e permanece no fracasso, fica se vitimizando, ou você quer resolver os seus problemas, você quer erguer a cabeça, você quer se conhecer, você quer trazer à consciência aquilo que está inconsciente, e aí você sabe o porquê que você fica nesse ciclo de sabotagem. E uma última coisa, todos eles são apaixonados pelo que fazem. A paixão pelo que faz é o que move as pessoas. É isso que você tem que ter em mente. Você tem que fazer aquilo que você ama, aquilo que você gosta. Um dos grandes erros que as pessoas fazem é que elas tentam forçar o interesse em si mesma. Você não escolhe suas paixões escolhem você. E aí, você vai acumular essas 10 mil horas que o Michael Gladwell defende, que são necessárias para você se tornar um expert naquilo que você faz. Você vai acumular 10 mil horas de estudo, de dedicação naquilo que você faz, porque você gosta, porque você é apaixonado, porque você quer alcançar a excelência e, por conseguinte, você vai ajudar as pessoas com o seu ofício, com o seu propósito de vida. Essas são as dicas que eu gostaria de dar baseado nesse livro. Uma coisa que eu gostaria que vocês tivessem sempre em mente foi o seguinte: eles perguntaram para o autor desse livro se os bilionários que ele conheceu são felizes. E olha a resposta dele: eu não sei se eu sou capaz de dizer se alguém é feliz ou não, mas afirmo com segurança que a maioria absoluta dos bilionários com os quais interagir é entusiasmado e tem aquele brilho nos olhos que vemos em alguém seguindo a sua paixão ou em uma criança se divertindo. Gostaram do vídeo? Se inscreve no meu canal, curte, compartilha. Sabe por quê? Porque eu faço isso aqui com brilho nos olhos. Eu faço isso aqui porque eu gosto, porque meu objetivo é ajudar as pessoas e eu sempre quero levar conhecimento que pode transformar a vida das pessoas. Um grande abraço e até mais.